Manda aí. Silêncio, virar para frente, que estamos aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Emile Durkheim, pensador, filósofo e um dos fundadores da sociologia, que viveu na transição do século XIX para o século XX, de 1858 a 1917. E para ele, a sociedade e as sociedades humanas, assim como um corpo humano, tem partes. E essas partes têm necessidades. Elas funcionam de forma interligada, interrelacionada e interdependentes. Quais são as partes que compõem o corpo humano? Sabe a maior parte do corpo humano? Os ouvidos. Quê? A menor parte do corpo humano? Os olhos. Célula. A menor parte viva do corpo humano é a célula. Um conjunto de células forma o quê? É o quê? Um conjunto de células forma o quê? Dois, né? Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Um conjunto de sistemas forma um organismo. Tudo funciona de forma interconectada, interrelacionada. Então, inspirado na biologia, nas ciências da natureza, especialmente na biologia, o Durkheim vai dizer que a sociologia, o estudo das sociedades humanas, é algo similar ao funcionamento de um organismo vivo. É o que pesquisa, que é o estuda a biologia. A biologia é o estudo dos seres vivos. A sociologia é o estudo dos seres humanos em sociedade. Os seres humanos em sociedade funcionam como um organismo. Nós, indivíduos, seríamos como se fossem as células. Nós juntamos, formamos um tecido. Os tecidos formam um órgão, que formam um sistema, que formam um organismo. Então é assim a lógica dinâmica do funcionamento das sociedades humanas. Isso é chamado de funcionalismo. Então essa corrente filosófica e sociológica vai destacar o papel das funções. Cada um de nós exercemos uma função diferente na sociedade. Isso na sociedade moderna e contemporânea, especialmente depois da Revolução Industrial no século XVIII. Porque antes, as sociedades primitivas, elas tinham pouca diferenciação social. As primeiras sociedades humanas eram compostas de caçadores-coletores. Geralmente os homens saíam para caçar. E coletores eram as mulheres. Ficavam ali, cuidando dos filhos e coletando os alimentos que caíam ou que estavam próximos ali, para que assim garantisse a alimentação do grupo. Então tinha pouca diferenciação social. A partir do momento que essas sociedades, essas comunidades, elas vão aumentando o número de indivíduos, e esses indivíduos vão se especializando. E aí, para caça e para pesca, vão ter os indivíduos que não vão sair para caçar e para pescar, mas vão fazer as armas. As armas da caça e a vara da pesca. Os instrumentos da pesca. Depois, esses indivíduos vão se especializar ainda mais, fazendo as ferramentas. As ferramentas para poder, à medida que eles vão se instaurando e se tornando sedentários, ou seja, não são mais nômades, não saem por aí caçando, pescando e coletando. Agora eles se instalam, eles precisam plantar e colher. E aí, para arar a terra, precisa também de ferramentas. E aí vai acontecendo uma especialização. Os indivíduos vão ficando focados, cada um deles, no tipo de a fazer. E essa especialização vai tornando a sociedade complexa e cada vez mais interdependente. Nas comunidades primitivas e tradicionais, há uma solidariedade mecânica. Tudo funciona ali de acordo com uma consciência coletiva, uma cultura que, especialmente graças à religião, faz com que haja uma grande coesão social. À medida que vai se tornando mais complexa, o coletivo vai deixando de ser mais importante, o indivíduo vai se tornando mais importante e as relações individuais vão se tornando interdependentes. O caçador que saía para caçar é diferente do padeiro, que levanta de madrugada para fazer o pão. O caçador que saía para caçar, ele estava pensando no seu grupo, no seu bando, na sua comunidade, porque ele sabia que se ele não fosse caçar, a comunidade ia morrer de
Então a comunidade era mais importante. Agora o indivíduo que vai o padeiro acorda de madrugada, ele faz isso por egoísmo, por interesse próprio. Ele não acorda de manhã pensando, eu vou tornar o mundo melhor fazendo pão. Não. Ele acorda de madrugada, vai lá e faz o pão. Por quê? Está pensando somente em si mesmo, no seu salário, no seu dinheiro, no que vai ganhar. Mas, à medida que ele faz o pão, ele ajuda um outro funcionário que vai comprar o pão dele e vai trabalhar. E esse funcionário que for trabalhar vai fazer alguma coisa para beneficiar o outro. Esse outro vai fazer outra coisa para beneficiar o outro. E aí vai ficando interrelacionado e interligado. Os indivíduos, cada um buscando o seu próprio interesse, vão produzir uma coesão social. Essa mudança provocou algo que Durkheim chama de anomia. Essa transformação começou a ser cada vez mais acelerada, e aí os indivíduos estão perdendo as suas referências das normas, da cultura. E essa mudança drástica produziu essa anomia fez com que eles perdessem a referência. Essa perca de referência levou muitos a sofrerem de forma tão grande, tão destacada e tão infernal no indivíduo, que levou muitos inclusive ao suicídio. Isso aconteceu, por exemplo, com as modas de viola. Quem gosta de moda de viola? Vocês escutam? Gostam de moda de viola? Não? A moda de viola tradicional, aquela ali da década de 50, 60, 70, é uma moda de viola, uma música que vai destacando essa saída do homem do campo para a cidade. E ali ele entrou num estado de anomia, porque ele vivia numa sociedade tradicional, de uma solidariedade mecânica, foi migrando para uma solidariedade orgânica, individualista. E ali ele foi entrando em atrito com essa cultura. Por exemplo, o Tião Carreiro Pardinho vai cantar: mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais, metade da mocidade estão virando marginais. Você ouviu essa música? São um bando de serpente, os mocinhos vão na frente e os mocinhos vão atrás. Então ele já narra aí essa anomia, essa perda de referência, essa consciência coletiva, essa cultura rural, o tradicional já não mais se adequa à cidade. Então a humanidade evoluiu de pequenas comunidades ou agrupamentos homogêneos para a formação de sociedades mais grandes, maiores e complexas. Na sociedade tradicional, a religião e a cultura criaram uma consciência coletiva, a religião que mantinha a coesão do grupo, capaz de produzir a solidariedade, uma solidariedade mecânica. Não era consciente, tudo funcionava, mas alguns uma máquina, interdependentes, mas pensando mais no coletivo do que no indivíduo. Na sociedade moderna, principalmente depois da industrialização do século XVIII, com a Revolução Industrial, a divisão do trabalho, a especialização, trouxe uma maior especialização e o foco mudou para o indivíduo em vez do coletivo. Então, o mais importante agora é o coletivo. Eu não saio para caçar, para pescar, pensando no grupo. Agora eu saio para trabalhar pensando no meu no meu salário. De modo que a solidariedade agora ela vem da interdependência, uma solidariedade mais orgânica. A célula, os tecidos, os órgãos ali, cada um faz uma função diferente. Diferentemente das sociedades tradicionais, onde praticamente todos faziam a mesma função. Agora cada um faz uma função diferente, e cada um fazendo uma função diferente colabora para o bom funcionamento do todo, Há uma interdependência de indivíduos com funções especializadas. Então ele criou um modelo científico. A nova ciência, a ciência da sociedade, a sociologia, vai estudar um objeto específico, que é o fato social. O que é o fato social? É o que é exterior a nós, depende de nós. Antes de você nascer, aquilo já existia. É geral, está disseminado na sociedade, é exterior a você, não depende de você para existir, e é coercitivo, exerce uma influência sobre o seu comportamento. O jeito da gente se vestir, por exemplo. Por que as mulheres usam cabelo grande e homens cabelo curto? Por quê? A sociedade não faz isso. É uma cultura que determina isso. Então há uma coercitividade, isso é um fato social que influencia exterior a nós e exerce influência sobre a gente. E
em geral na sociedade, pelo menos na sociedade ocidental. Outras culturas, por exemplo, as mulheres têm cabelo grande, as mulheres não usam saia, são os homens usadores, brincos, coisas. Tem cultura que é assim, homens usam saia. Depende da cultura. Então, de qualquer forma, essa cultura ela exerce uma influência no fato social que acaba determinando o modo de se comportar. Né? Então, a sociedade ela funciona como um organismo funcional, cada um de nós é uma célula, um órgão específico dentro de um corpo, né, que é a sociedade. E o Durkheim foi um dos principais responsáveis por transformar a sociologia numa disciplina acadêmica, ou seja, uma ciência, um objeto de estudo específico, um fato social. Então, Durkheim defendia que as religiões, especialmente as estabelecidas há mais tempo, como o judaísmo, são instituições sociais fundamentais que dão às pessoas um forte senso de consciência coletiva. Consciência coletiva é a cultura que influencia o nosso comportamento, que produz coesão social, faz com que a sociedade não se dissolva. Quando houve uma transição da sociedade tradicional para as sociedades modernas, houve uma perda dessa consciência coletiva. E aí as pessoas entraram no estado de anomia. Aí eu tinha um carreiro, saindo da roça para a cidade. E vindo da cidade, estudando no meio da história dos pais, uma coisa muito mais diferente. Ali uma zona, parece aparentemente a cidade. No meio do campo, que vira uma organização hierárquica muito bem estabelecida, ele entrasse num colapso. E ele falava, não quero viver esse mundo, nessa sociedade. Não ia entrar junto, aí muitos até tiraram isso assim, né? Por conta dessa harmonia, porque perde as suas referências. Então, é nosso dever buscar, segundo Durkheim, ser um ser humano completo, suficiente em si mesmo, né? Ou será que a gente tem que ser apenas uma parte do outro? Né? Um órgão de organismo sem ter consciência disso. O que a gente tem que ser? Um ser humano mais completo? Ou somente uma parte? Então, uma colmeia é criada pela divisão do trabalho de insetos esforçados. Na colmeia tem a divisão lá, tem as abelhas, os operários, né? Tem a rainha, tem os anões, cada um que exerce uma função. Isso é mais uma espécie de solidariedade mecânica e não orgânica. E ao mesmo tempo que produzem um tudo funcional, as abelhas mantêm a relação simbiótica com a flora do seu entorno. Também são responsáveis por que as abelhas? A gente fazer o mel, elas são importantes no processo de polinização. São elas que fazem a polinização que permite a reprodução das plantas, dos vegetais. Então a sociedade não é a simples soma de indivíduos, né? E sim um sistema formado por sua associação que representa uma realidade específica com características próprias, segundo o mesmo Durkheim. Então a sociedade, assim como o corpo humano, ela tem partes. E cada parte exerce uma função, cada parte tem uma necessidade, cada parte é importante para o funcionamento de todo. E tudo está interconectado. E houve uma mudança drástica das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Por quê? O que aconteceu nessa transição? Uma divisão social do trabalho. Mais especialização. Nas sociedades tradicionais, todo mundo praticamente fazia tudo. Todos os homens caçavam e pescavam. Todas as mulheres eram coletoras e cuidavam dos filhos. E que vai se complexificando, cada um vai fazendo um serviço, um trabalho diferente. E aí vai ficando cada vez mais interdependente. E aí o indivíduo vai sendo mais importante do que o coletivo. E a religião nas sociedades tradicionais é muito importante. E a religião ela acompanha essas mudanças também. A religião tradicional era mais coletivista, a religião moderna é mais individualista. Tanto que com a reforma protestante, agora não importa mais o coletivo das sociedades católicas. O que importa agora é o indivíduo. O que ela vai dizer cada cabeça uma sentença. Ou seja, cada um interpreta a Bíblia como quiser. Antigamente, o que importava era a tradição. A igreja católica, de como ela interpretava, a interpretação tinha que valer para todo mundo. Tanto que ele vai perceber também que havia mais suicídios em sociedades protestantes do que católicas. Porque nas sociedades católicas tinha um senso de coletividade muito maior.
estavam mais próximos das sociedades, das comunidades tradicionais. Diferentemente das protestantes, onde o individualismo era maior, e cada um buscava o seu próprio luxo, o seu próprio enriquecimento, e pensava mais no indivíduo. As sociedades individualistas desenvolveram mais, de acordo com o capitalismo, e ficaram mais ricas. As sociedades católicas tiveram um certo atraso, mas tinha um senso de comunidade muito maior, porque nas comunidades católicas o coletivo muitas vezes se sobrepõe ao indivíduo. Beleza? Entenderam, hein? Vai.